Boa noite, caros irmãos, que as bênçãos divinas nos envolvam nestes singelos momentos, em muita paz, luz e harmonia. O nosso tema de hoje tem por título a intolerância. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que tem por título Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, há um subitem no item 8, que se chama obediência e resignação. No segundo parágrafo, nós temos a seguinte escrita: cada época terá o cunho da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. O espírito que dita essa mensagem é Lázaro, em Paris, em 1863, quando o nosso codificador delineava já o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai sair no ano de 1864. E aí nós já conseguimos entrar com o nosso tema, a intolerância. Configuramos já o nosso tema no chamamento de Lázaro e no alerta que ele nos faz. Por quê? Intolerância é uma indiferença moral. É uma mazela que nós temos espiritual. Mas nós queríamos primeiro dizer que nós vamos abordar esse tema sob o ponto de vista de uma atitude mental. Aliás, todas as nossas chagas saem da nossa mente, saem do nosso coração. Então, conceituando intolerância, nós podemos dizer que se caracteriza por uma atitude mental que, por falta de habilidade ou por falta de vontade, não consegue conviver com as diferenças, estejam elas em qualquer área do conhecimento ou da vida. Então, quando nós somos intolerantes, nós lemos o mundo, e aqui nós nos referimos ao mundo das formas, que se concretiza nas crenças, nos valores, na cultura, na maneira como olhamos as etnias, a cor da pele, o culto, né? A fala, as várias atividades e procedimentos dos nossos irmãos. E aí nós esquecemos que cada ser é um ser único, insubstituível, inalienável, que está imerso num oceano de convivências, como dizia Jesus. Jesus diria, está imerso com o seu próximo. Por isso a sua sábia pergunta: qual é o teu próximo? Quando ele nos traz depois a parábola do bom samaritano. Então, imersos, como disse Lázaro, nesse mundo de progresso maravilhoso, dessa atividade intelectual que se delineia desde o século XIX, quando ele nos traz esse alerta, passa todo o século XX, chega no século XXI, com avanços das tecnologias inenarráveis para nós, e que trazem qualidade à nossa vida, nos fazem viver com mais qualidade, com mais conforto. Mas nós esquecemos que ao lado dessa lei de progresso que Allan Kardec dedica um capítulo no Livro dos Espíritos, nós precisamos fazer um equilíbrio entre essa atividade intelectual, este progresso, e a
coisas da nossa alma, dos nossos afetos, né? Da nossa conquista no processo evolutivo. E assim, queridos irmãos, nós queremos então propor a todos um bom combate. Porque a nossa palavra precisa ser de esperança, de fé, de esclarecimento, mas com os contrapontos, né? Por isso nós vamos abordar também esse tema no seu contraponto, que vai ser a tolerância. Porque nós, seres imersos neste planeta, que é o universo, como diz Emmanuel, com seu fluido universal cósmico, que é o pensamento de Deus, como diz Emmanuel, nós estamos imersos nesse universo. O nosso corpo é fluido universal cósmico, a estrela, o sol, a lua, né? E aí, se nós somos filhos do mesmo Pai, uma faísca divina, nós precisamos saber disso e nos situarmos assim, porque aí nós somos seres vibrantes, nós não somos seres parados, seres que se movimentam, seres que sempre estão naquela dialética de emitir energias, de receber energias. E aí é o nosso compromisso, né? Neste momento aqui, por exemplo, nós estamos emitindo energias que estão ressoando. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos, ressoa, meus irmãos. E vamos falar sobre isso, lembrando Manuel Filomeno de Miranda, numa obra portentosa, fantástica, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele dedica uma folha, assim, em azul, uma frase que, na verdade, vai resumir toda a obra. Manuel fala assim, pela psicografia de Divaldo Franco: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Resumiu a obra. Se nós sabemos que somos este ser que vem do Pai, né? Que somos energia, porque nós vivemos em ondas, em processos de vibrações, de plasmar formas. Então nós somos responsáveis por aqueles sentimentos, por aquelas ações, aqueles pensamentos que nós produzimos. Sendo assim, lembremos que o nosso pensamento é uma força viva que vibra em circuito fechado. Os hindus vão nos falar da heresia da separatividade, quer dizer, e aí o Emmanuel vai sintetizar isso em egoísmo. Nós, sendo assim, temos que cuidar dessas colocações que o Lázaro faz, né? A indiferença moral, porque intolerância, heresia da separatividade, seja que linguagem for, de onde for, egoísmo, como diz Emmanuel, são mazelas, são chagas da nossa alma. Aí nós temos que também pensar que a nossa época está envolta em todos os quadrantes do mundo pelo véu da intolerância. Está envolta pelo véu da intolerância. E aí o nosso convite ao bom combate, a fazermos esta mudança. Por quê? Eu não suporto o que o outro fala, eu não suporto o que o outro veste, eu não suporto as ideias que ele tem. Estou falando suporta, né? Eu não tolero, devia ser. Eu não suporto a crença, o seu templo, se ele é católico. Não, porque a religião católica, tá. Porque a religião umbanda, nós somos fluido universal, vindos de Deus. Então, tudo isso, nós
mudar e essa mudança é urgente e necessária. Porque essa incapacidade que o intolerante tem de conviver com as diferenças provoca também as nossas próprias grades energéticas. Porque se nós somos energia e nós vibramos nesse sentimento contrário, nós vamos fazendo a nossa psicosfera, a nossa grade energética que se expande. E aí temos um planeta lindo. Nosso planeta é maravilhoso que Deus nos deu. Mas provocamos, irmãos, é nós, porque começa em nós. Aí perguntamos assim, a intolerância começa com o outro? Com as notícias dos jornais, com as notícias das mídias? Não. A tolerância começa aqui. E se nós observarmos esse aqui, é um monolito forte, que precisa sofrer fraturas para que se abram frestas. E entre luz, e entre paz, e entre virtudes, como diz Lázaro. Por isso que Lázaro nos faz essa advertência. Irmãos, o intolerante, ele sofre muito. Porque o ódio não escuta o ódio. A violência não escuta a violência. O orgulhoso não escuta o orgulhoso. Nós precisamos compreender que cada um é do jeito que ele é. Nós não precisamos concordar com as suas ideias, com os seus pensamentos, com o seu time de futebol, com o seu credo, com o templo que ele frequenta, mas nós precisamos respeitar. Essa já é uma diferença. Precisamos respeitar. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: a única voz que o orgulho vai escutar é a da humildade. Pensemos bem, podem se passar anos, séculos. O orgulhoso, quando esse monolito se abrir e as frestas se abrirem, ele não vai escutar um outro orgulhoso. Ele não vai escutar um outro arrogante, um outro cheio da verdade, ou um grande intelectual. Não, a voz que ele vai escutar é a da humildade. E ele tem uma outra frase fantástica quando ele diz assim: a nossa única saída com a intolerância é a caridade. Só que aqui nós vamos pensar um pouquinho. Caridade teríamos que desmembrar, mas caridade já povoou a cabecinha de todos aqui, né? O pensamento de todos, né? É bem caridade, só que ela também tem gradações. Então, neste pensamento, que a única voz, que a única maneira de lidar com a intolerância é a caridade. Para que nós nascemos, irmãos? Para praticarmos a caridade. Para isso que nós nascemos. Então, a nossa tolerância vai significar conivência? Não, de maneira alguma. E agora nós vamos entrar no contraponto da intolerância. Porque nós devemos e podemos ser tolerantes, né, com o nosso próximo. Mas isso significa conivência? Não, de jeito nenhum. E aí, nós lembramos do grande escritor Tolstói. Tolstói tem uma frase fantástica. Ele diz assim: há quem entre numa floresta e só enxergue lenha para a sua fogueira. Tolstói, que viveu na Rússia, né, nas famosas dachas, que eles diziam, para nós seriam as fazendas, os sítios. Então, ele era aristocrata, mas foi um grande escritor e ao final da sua vida ele foi muito religioso. Então, eu entro numa floresta exuberante e só enxergo lenha para minha fogueira. Aí, se nós entrarmos nessa floresta, nós vamos ver árvores grandes, matizes, onomatopeias, riacho cantante, né? Flores, relva. Nós vamos ter um outro
estar aberto ao conhecimento, ao estudo, ao entendimento, para não vivermos as situações que nós temos hoje, que nós não vamos poder abordar, mas tem a ver, essas chuvas, tem a ver tudo com isso aqui, pelas grades energéticas que são formadas, naquelas regiões que estão frágeis na sua grade energética, mas isso seria assim, ó, uma outra exposição, né? Com fundamentos mais científicos, mas os irmãos já entenderam. Então imaginemos os intolerantes que não vão tolerar aquele que está enxergando a lenha para sua fogueira, mas ele está naquele momento assim. E ninguém vai mudá-lo. Nós podemos auxiliar. É isso que nós precisamos entender na questão da intolerância. E agora, como é que nós vamos resolver esta saída da incapacidade de conviver com a cor de pele, com a religião, com os pensamentos, com as ideias? Nós vamos na fonte primeira, na fonte melhor, que é Jesus de Nazaré. E aí nós vamos abordar este livro, psicografado por João Nunes Maia, não é contemporâneo de Chico. Nós queremos fazer um parênteses. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, João escreve o seguinte, até vou ler o que João escreve, porque eu posso até falar, mas não vai ser ipsis literis, tá? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, não caberia livros da humanidade para conter tudo que Jesus fez. Isso é uma página que Emmanuel escreve para Chico em 1983, quando vai sair o livro. Ele faz uma abertura e ele se fala desse livro. Posteriormente, em 77, quando ele começou a ser escrito, o Dr. Bezerra de Menezes psicografa o livro Algumas Noites com Jesus. Por que nós trazemos isso daqui? Porque se nós imaginarmos que Jesus vivia 24 horas e nós temos o registro de questões pontuais da vida dele, quando ele cura o leproso, o paralítico, quando ele acolhe a mulher, quando ele fica lá com aquela paciência ouvindo o sinédrio dos fariseus, nós não quilatamos tudo o que ele fez naquelas 24 horas. Então nós temos registros. Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar, ele traz as noites do Cristo com os apóstolos na casa de Simão Pedro. Nunes Maia vai nos trazer as noites de Jesus em Betsaida. Lembremos, os dois povoados que foram os eixos do colégio apostolar, Betsaida e Cafarnaum. Jesus, esse mestre incomparável, tinha o cuidado de ensinar os seus discípulos e a todos aqueles que chegavam depois do dia, do atendimento às multidões, ele se reunia e ensinava. Então, o educador, eu sei que tem educadores aqui presentes, aliás, todos nós somos educadores, mas tirando o pai e a mãe que são educadores já, os educadores, o cuidado que tem que terem com aqueles que eles precisam cuidar. Jesus cuidava dos que estavam, né, ao seu cuidado. Então, nós vamos olha só o primeiro assunto, tolerância. Então, em Betsaida, quando começava o movimento do Cristo, como o seu colégio, eles se reuniam num casarão. Betsaida significa casa da pesca, e nós vamos trazer Filipe. Até tem a carinha dele, eu queria ter feito, se dá um slide com as carinhas dos apóstolos. O João é tão lindo, ele é muito bonito, o apóstolo João. Cada um, quando nós olhamos, nós vemos a característica do Simão Pedro, do Judas, do Bartolomeu, né? Que dizem que é o diretor espiritual do Rio Grande do Sul, é isso, Diniz? Não sei. Parece que o apóstolo Bartolomeu que é o anjo espiritual do Rio Grande do Sul. Bom, então esse dia é o dia de Filipe. Filipe era um apóstolo candente, vibrante. Ele amava a vida,
Ele amava a criação e ele queria descobrir os processos do Criador. Tudo aquilo que ele via, o sol, não é, as flores, enfim, era da alma dele. Ele queria entender os processos da criação. Vamos entender os processos da criação. Bom, nesse dia em especial, ele acorda muito feliz, lembrando da sua juventude, dos seus pais, dos seus amigos, das pescarias, dos rebanhos, das flores. E sai olhando assim, né, aquela natureza. Até parece que o carro solar o ajuda e o dia passa depressa. Chega o anoitecer e ele segue para o casarão em Betsaida. Quando ele chega, Jesus já está sentado numa cepa de cedro. Imaginemos, não dá, né? Me dá um arrepiozinho aqui. Imaginemos Jesus sentado na cepa de cedro, já esperando os seus aprendizes. Esse cuidado que ele teve. Filipe chega, não perde muito tempo. Aí ele diz assim, mestre. E Jesus já sabia que a noite era com Filipe. É meu intento saber, vamos prestar atenção na pergunta dele. É meu intento saber, que eu não quero errar, né? Pela extensão da linguagem espiritual. Olha a pergunta que ele faz. O que significa tolerância? Já que eu tenho uma dificuldade de desconhecer os seus limites. Consequentemente, já tinha passado por situações de tolerância e ele tinha dúvidas. Então, só Jesus para falar, né, do ponto de vista da linguagem espiritual, porque ele vai ter que entrar, a tolerância vai ter que entrar naquele pilar da justiça, que tolerância tem a ver com justiça, isso aqui também tem a ver com justiça e injustiça, e amor. Jesus, com aquele olhar sereno, vai dizer assim, Filipe, a tolerância é um estado da alma. Então ele já começa a responder. Que todos nós precisamos conquistar. Mas ela demanda alguns cuidados. Então, queridos, vícios, como diz o nosso Lázaro, virtudes, são estados de alma. E a tolerância é preciso ser conquistada. E essa aqui tem que sair voando, né? Bom, aí, mas ela demanda alguns cuidados. E como Jesus ensinava com os exemplos práticos, ele diz assim, a massa, que é o alimento da vida, precisa de ter outros ingredientes a fim de que ela não fermente demais. Assim é a tolerância. Tu precisa trazer junto a ela a razão que vai possibilitar a compreensão. Porque aí Jesus, para explicar isso, vai dizer, quando tu toleras um desequilíbrio, tu vais cair na desarmonia. A desarmonia é uma força contrária que vai perturbar a paz. Aí eu pergunto, nós nascemos para tolerar uma relação tóxica? Não. Nós nascemos para tolerar uma relação abusiva? Não. Daí o ensinamento do Cristo, dentro desses ditames da justiça e do amor. E ele, claro que é lindo, eu estou assim comentando, né? E aí, Jesus ainda complementa, moderação, paciência, tolerância, não são difíceis de se conquistar. Ele vai usar essa palavra assim, ó. O mais engenhoso é saber tolerar. Então aqui nós já temos um grande ensinamento. Aí o Filipe, como era candente, mestre, mas assim está muito difícil de nós praticarmos a tolerância. Vai ficar muito difícil. Dentro, né, desses ditames, dessa linguagem espiritual. E Jesus, querido, né, há um silêncio, porque qual era a característica das reuniões do Cristo, tanto em Betsaida, como em Cafarnaum, como em todos os lugares? Era o silêncio. Por isso que a nossa casa propugna pelo silêncio.
aquela música que acolhe, aquele silêncio quando a gente entra. Os discípulos, e uma característica do colégio do Cristo era o silêncio. E agora, né? Mas Jesus vem e diz assim: quando, Felipe, tu estiveres no limite da tua paciência, que tu não sabes, agora é nossas palavras, assim, Jesus vai ver no limite da tua paciência, e é a nossa situação quando bifurca para lá, bifurca para aqui, e nós estamos, sabemos que tem coisas que precisam ser acertadas e não. Qual é o recurso? Jesus diz assim: recorres à oração. E agora eu vou ter que ler as palavras que tem aqui, porque no instante em que duvidais, até que ponto chega a tua paciência e a tua tolerância, procurai os recursos da oração com fé, porque as respostas te virão pelos anjos, né, pelos espíritos amigos, te dando os processos da certeza. Voltando ao início da nossa fala. Energia, vibração, pensamento, recursos, convocando a todos a uma boa luta. É o maior recurso de energia que nós temos. Nesse livrinho que todos deviam ler, o Emmanuel vai dizer que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Todos sabem da oração. Aí, os discípulos respiraram aliviados, porque Jesus trouxe a oração como força propulsora da fé. Então, ela é uma ferramenta para o nosso bom combate, né? Para abrir essa alma. E aí, respiram aliviados, e aquela noite se encerra com a lição da tolerância e da importância de se ligar às forças superiores da vida. Agora, para encerrar, queridos irmãos, nós queríamos trazer uma fala que está registrada no livro Momentos de Ouro, do irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a diferença. A reunião alcançava o seu momento final. Na organização dos trabalhos, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor, então, tecia as últimas considerações naquela reunião mediúnica. De repente, ele é interpelado com força. Bezerra, não concordo com tantas máscaras que vemos no ambiente, e aqui no ambiente cristão, devia ser um ambiente espírita, com certeza. Mas esse irmão, ele não vai falar de ninguém. Ele vai ter um momento tão feliz, porque ele vai abrir o seu monolito para os outros. Ele vai fazer uma catarse. Estou cansado de tartufismo, até tive que pesquisar, de simulações. Tá? E aí ele começa a elencar as suas enfermidades morais com força. E diz: falo contra mim mesmo. Como posso ser cristão ou posso ser espírita se sou egoísta? E a segunda palavra que ele diz, que nós consideramos interessante, vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância. A segunda, junto com o egoísmo, as heresias da separatividade, é a intolerância. Seguidamente estou rodeado e participando de maledicências. Sou cobiçoso, sou ambicioso. Então ele vai relatando, né, várias chagas morais ou indiferenças, como diz o Lázaro. Articulo ofensas contra o meu próximo. A ambição mora comigo, agrido os meus semelhantes com a palavra e muitas vezes com a violência. A crítica, o despeito
ainda fazem parte do meu viver. Posso declarar-me cristão ou espírita sendo assim? Aí o doutor Bezerra, naquela doçura que nós sabemos, vai responder assim: eu também, meu amigo, ainda estou no meio de todas estas mazelas. Diz para ele: estou no meio de todas estas mazelas. E sou espírita e sou cristão. Só que tem um ponto que eu não posso esquecer. Antes de ser cristão e espírita, eu corri atrás de todas elas. E agora, eu fujo. Doutor Bezerra diz assim, ó. Não, o lindo é que eu me esqueci. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. O doutor Bezerra vai chamar, não é, essas chagas morais de qualidades negativas. Mas ele tem altura para chamar de qualidade negativa. Egoísmo, intolerância, vaidade, esses males que nós vivemos e todos nós temos. Então, antes eu fazia força para correr atrás de todas. Agora que sou cristão, faço força para fugir de todas elas. E concluiu: como vê, há muita diferença. Então, irmãos, é o nosso convite ao bom combate. Sabemos que temos tudo isso, mas vamos fugir de tudo isso, né? A mensagem nossa é a da esperança, da busca e da conquista. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e agradeço a atenção de todos.